Bem-vindo a Mercados e Negócios. Hoje o nosso assunto é carga tributária. Os empresários reclamam que, além de deixar os produtos mais caros, a carga tributária diminui a competitividade do país. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o diretor jurídico da Câmara de Diretores Lojistas Jovens de Vitória, Luiz Felipe Coelho. O CDL Jovem promove todos os anos o Dia da Liberdade de Impostos, onde denuncia a grande carga tributária que o cidadão carrega. Sr. Luiz Felipe, obrigado por sua presença aqui no Mercados e Negócios. Obrigado a você pela oportunidade, Roberto. Vocês promovem todos os anos essa denúncia, entre aspas, da carga tributária. Por isso nós convidamos vocês aqui para que vocês expliquem para o cidadão quanto que ele carrega de imposto em tudo que ele compra e por que isso é prejudicial para a economia do país. Então, Roberto, a gente lá na CDL Jovem, realmente a gente faz esse evento anualmente para, entre aspas, aí, comemorar o Dia de Liberdade de Impostos, né? É um evento que aproveita uma data, geralmente lá para o final de maio, em que, teoricamente, o brasileiro pararia de trabalhar apenas para pagar impostos naquele ano, né? E aí, nessa data, a gente faz um evento. O evento nasceu há cerca de 5 anos, 6 anos, com a proposta de evidenciar o problema, apenas evidenciar o problema. Então a gente disse, olha, a população não sabe o quanto ela paga de impostos direito, porque isso não está claro a ela, não sai especificamente do bolso dela para recolhimento de tributo. Existem muitos tributos que estão compondo o preço de produtos e serviços. E a gente, então, teve a ideia de fazer esse Dia de Liberdade de Impostos com esse intuito de evidenciar esse problema. Então a gente começou a fazer as primeiras 4 edições. Foram venda de gasolina sem impostos. A gasolina tem cerca de 40% em sua composição que é de tributos. E aí dava, enfim, filas enormes, dava uma repercussão boa, a mídia também acolheu o protesto, o evento. E a gente tem feito bons eventos, né? Bons no sentido de trazer a atenção para esse tema, que é um tema muito importante. E aí, no último ano agora, a gente ampliou um pouco esse evento. Fizemos também a loja sem imposto no Shopping Vitória. Ficou aberto por 2 dias. É uma loja meramente também expositiva, de diversos produtos, desde cesta básica, água, até cosméticos, eletrodomésticos, etc. E também foi uma experiência muito rica, muito interessante. A população passou lá, acolheu a gente, protestou com a gente, e a gente fica, de certa forma, satisfeito em enxergar que nosso evento, pelo menos aqui em Vitória, e talvez no Espírito Santo, ele trouxe esse assunto à baila como a gente entende que deve ser feito. Porque realmente a carga tributária do brasileiro hoje, ela não é a mais alta do mundo, nem tão próximo disso, mas ela está sim entre as maiores do mundo. Eu acho que ela está em torno o Brasil hoje significa a 35º país de maior carga tributária, mas essa carga tributária também é uma carga tributária muito injusta, porque ela onera mais os que têm menos. A gente diz que os tributos indiretos são aqueles que incidem são aqueles que incidem em cadeia sobre os produtos e serviços, né? Então o brasileiro hoje vai ao supermercado, compra água, e na água ele encontra mais de 45%, se eu não me engano, ali da composição do preço desse bem só de tributos. E água é um produto essencial. Todo mundo bebe mais ou menos a mesma quantidade de água que o ser humano ele precisa. Então, o rico, quando você pega a quantidade de produtos ou serviços que ele adquire para sua subsistência, etc., e aí compara com o que o pobre faz, isso proporcionalmente você mostra que o pobre acaba pagando mais tributos do que o rico ainda. Então, por isso a gente diz que é uma carga tributária injusta, e isso faz parte do nosso protesto. E essa carga tributária também além de injusta, ela traz consigo o sistema fiscal brasileiro, ele também é muito complexo.
Então a gente diz que a carga tributária brasileira ela é uma das maiores do mundo aí, talvez não só pelo montante de impostos que é arrecadado, mas também pela dificuldade que se tem de pagar esses tributos. Existe um estudo do BID, que é Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse estudo, se eu não me engano, é de 2012, e ele analisou, ele tirou uma medida de horas gastas pelas empresas em cada país apenas para preparação e pagamento de tributos. Então, quanto que uma empresa no Brasil e quanto que uma empresa no México, nos Estados Unidos, ela gasta anualmente apenas para preparar a papelada para pagar o imposto. Para saber quanto que paga, para adimplir com todas aquelas obrigações acessórias que todas as empresas têm que adimplir, declaração disso, declaração daquilo, etc. Custo com contador, custo com eventualmente um advogado e etc. Então isso foi reduzido a horas, né? A métrica é horas. E aí eles chegaram à conclusão que a média dos países latino-americanos, a média dos países americanos estaria em torno de 500 e alguma coisa horas por ano, enquanto o número do Brasil, que é de longe o maior das Américas, que foi encontrado, é cerca de 2.600 horas. Então são mais de 5 vezes mais do que a média. Para preparar para pagar o imposto, não é só para pagar, para deixar tudo certinho, para ir lá no banco e botar o dinheiro. Isso. Para não correr risco aí de uma autuação por ter feito alguma coisa errada em algum... Não é deixar de pagar o imposto, mas cumprir alguma obrigação acessória de maneira equivocada, que também é um risco muito grande para as empresas hoje. Então a carga tributária que a gente diz, ela engloba tanto o montante que ela efetivamente gasta com impostos, quanto o montante gasto aí de recursos empregados, tanto recursos de pessoal, de horas, de dinheiro também, por que não, para preparação e pagamento desses tributos. Então, esse cenário ele se completa e realmente mostra uma situação bem alarmante no Brasil atualmente. Então, quer dizer, o Brasil tem uma sopa de letrinhas, né? Que ninguém nem exatamente, assim, eu não sei exatamente para que serve aquilo tudo. Quer dizer, mesmo que me apresentassem a lista, eu não saberia para quê. Mas a gente paga sem saber, na verdade, né? As coisas vão na onda mesmo. Para ser sincero, eu trabalho na área também, Roberto, e nem eu sei todos os tributos que existem ou podem existir, todas as taxas, inclusive, para todas as ocasiões. Realmente, você usou uma expressão que não é exagerada, é uma sopa de letrinhas mesmo, é bem complexo. Bem complexo. Tem que ter alta especialização para entender, quer dizer, você trabalha com aquilo todo dia e nem assim você sabe exatamente se seu cliente, por exemplo, cumpriu tudo que tinha que cumprir. Você tem que ir lá dar uma pesquisada todo dia. Sim, com certeza. Existem... Os departamentos tributários das empresas, eles trabalham diariamente. Dentro da empresa, ela hoje é um setor estratégico, porque a falha nele pode gerar riscos bem significativos às empresas, e é um setor delicado também, porque não é fácil, não é simples, é uma matéria bem complexa realmente. Mas a gente imagina, por exemplo, do ponto de vista do cidadão, não do ponto de vista do empresário que tem uma empresa, que tem que cuidar de tudo, que a gente está fazendo a nossa parte, a gente compra um produto, por exemplo, a água, paguei meu imposto e está tudo certo. Só que do ponto de vista que o senhor está colocando, do ponto de vista do empresário, quer dizer, para ele repassar esse imposto que ele recolheu, que na verdade o empresário recolhe o imposto para o governo. Quer dizer, ele tem que ter cuidado na hora de ele entregar esse dinheiro para o governo, porque senão ele paga caro por isso. Isso, com certeza. Quer dizer, ele trabalha para o governo e ainda é cobrado caro por isso. Isso, com certeza. É claro que o trabalho de preparar e pagar os tributos, ele no mundo todo ele é realmente do empresário, ele é do cidadão e etc. Né? O governo até tem tentado se adiantar em algumas matérias e facilitar um pouco esse pagamento. Mas no Brasil, especialmente, esse custo é muito maior. É muito maior. Então a gente diz que realmente atrapalha a competitividade do país, enquanto ele é um dinheiro gasto com a gente chama de conformidade. Então ele é um dinheiro, ele é um dinheiro que talvez não esteja sendo investido em mais produção, circulando com mais
com mais benefício da economia. Ele é um dinheiro que está sendo gasto com conformidade. Então, as empresas gastam um batalhão de dinheiro apenas para estar conforme, exatamente conforme o governo... A legislação que foi criada, que ele tem que atender, porque está ali, e o governo, na verdade, o governo se tornou numa grande arrecadador de tributos. Né? E a população reclama que não devolve para ele na quantidade que absorve o impostômetro lá que a Fins colocou ali, 1 trilhão e cacetada, e a gente, se você parar para pensar, não retornou muito disso para a população nos serviços que a gente precisa. Exato. A crítica a qualquer carga tributária, ela naturalmente ela é uma comparação da carga com o seu contraponto, né, que é a qualidade do serviço público oferecido à população. Então, se o Brasil tem uma carga tributária de países europeus, países próximos a países nórdicos, deveria, naturalmente, sei lá, intuitivamente, deveria ter um nível de prestação de serviços, nível de qualidade de serviços públicos prestados compatível. Que de longe é verdade, né? Então, esse é um dos principais motivos dos protestos que a gente faz, que a gente promove anualmente. A gente pensa assim, então, vamos evidenciar para a população saber exatamente quanto ela está pagando, saber que esse problema existe, saber que isso é assim no Brasil, e aí eu acho que, consequentemente, quase que naturalmente, vai se perguntar, o que a gente está tendo em troca disso? É natural isso? Tá proporcional isso? Está razoável? E a resposta é negativa, a gente entende pelo menos. Então, a ideia é que esse assunto vai entrando em pauta, né? Vai entrando em pauta das conversas políticas, né? Dos debates, dos programas, etc. Carga tributária, pô, ela encontra pessoalmente praticamente todos os brasileiros, acho que todos os brasileiros que consomem pelo menos um produto, ninguém consome absolutamente nada, né? Então, carga tributária é um assunto que influencia a todos, indistintamente. E ele é um problema, é um assunto onde se encontra um problema grave, reconhecido, documentado, quantificado, e ainda assim não existe uma discussão forte em torno dele. Então é uma coisa que é contra isso que a gente briga, entendeu? Pelo menos que se discuta. Essa é a nossa posição lá na CDL Jovem. Sr. Luiz Felipe, eu vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre o que precisa ser feito para que essa carga seja reduzida e a gente tenha serviços compatíveis com ela. Ok? Ok. Muito obrigado, a gente já volta. Mercados e negócios, traduzindo o economês para o português. Fique com a gente. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o diretor jurídico da CDL Jovem, Luiz Felipe Coelho. Nós estamos conversando sobre a grande carga tributária do país. Sr. Luiz Felipe, a gente terminou o último bloco falando da necessidade de ter uma reforma, de discutir isso melhor. Campanha, estamos num momento eleitoral, você estava falando que não vê os políticos que estão em campanha aprofundarem nesse assunto. Vocês têm alguma ideia, alguma proposta de como essa carga poderia ser mais lógica, menos pesada para os mais pobres, mais equânime? Sim. Bom, Roberto, o que acontece é o seguinte, em relação a propostas, como esse assunto é um assunto muito técnico, muito profundo, e ele, uma alteração pontual aqui ou ali, tem o condão de trazer reflexos no comportamento dos cidadãos, comportamento dos contribuintes como um todo. Então, qualquer alteração que você faz, você
por exemplo, reduz tributação de linha branca, de eletrodomésticos, etc., que vai gerar um aumento de produção, um aumento de vendas desse setor, etc. Então, tributação ela é muito utilizada para implementar políticas públicas também, né? Então, é um assunto extremamente estratégico. Então, nós da CDL Jovem até hoje não iniciamos um projeto de criação de uma proposta de reforma tributária propriamente dito, porque a gente entende que não somos especialistas para isso, né? E isso é um trabalho para especialistas, né? Agora, temos certeza que o Brasil tem profissionais gabaritados, capacitados para discutir esse assunto. Esse assunto, na verdade, já vem sendo discutido, ainda que não com a intensidade que deveria, mas esse assunto já vem sendo discutido em alguns fóruns, em alguns encontros. Existe, se eu não me engano, uma comissão no Senado criada propriamente para isso. Não sei nem se ela está funcionando como deveria, mas ela foi vontade criada. Política, né? Para partir para isso. O nosso papel, a gente enxerga que é criar a demanda sobre essa conversa. Então, é a população se conscientizar, exigir essa pauta, exigir essa conversa, avaliar o que cada candidato está colocando, etc., e aí incentivar os candidatos a discutirem isso, estudarem isso e efetivamente depois realizarem esse tipo de trabalho. Então, no que tange a propostas efetivas propostas específicas, isso, obrigado, de reforma tributária, nós não nos enveredamos por essa área, mas preciso discutir. É preciso que seja discutido. Uma outra coisa que a gente não percebe, e que o senhor é da área, do CDL, deve entender isso muito bem, é a questão de qual é o fluxo dos impostos, para onde ele vai, para onde ele vem, como é que funciona. Dá uma explicação para o telespectador, para ele entender como é isso, como é que isso flui de um ponto para o outro e como isso é redistribuído pelo país? Sim. Depende do imposto, depende do tributo, mas a grande maioria dos tributos são tributos federais. Então, PIS, COFINS, que incidem sobre o faturamento das empresas, imposto de renda, pessoa física e da pessoa jurídica, que incide sobre o lucro, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, são alguns dos principais tributos federais aí, principalmente aplicados às empresas. E aí, também imposto de renda pessoa física, né, que eu já citei. Esses tributos são todos tributos federais, então eles são recolhidos, eles são arrecadados já pela União. Tributos como o ICMS e o ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é Imposto sobre Herança e Doações, são tributos estaduais, e principalmente o ISS e o IPTU são tributos municipais. Então, sobre serviços, o cidadão, o contribuinte vai pagar direto ao município, o IPTU também, sobre propriedade urbana, ele vai pagar direto ao município, o ICMS direto ao Estado e aqueles outros que eu comentei no início, direto à União. Então, a União concentra, assim, há uma concentração maior dessa força aí arrecadatória pela União, e depois isso não necessariamente fica tudo para ser gerido, para ser aplicado pela União. Existem fundos de participação municipal, municipais e estaduais, onde esse dinheiro é redistribuído para as unidades federativas, que elas vão aplicar conforme o seu cronograma orçamentário, etc. Normalmente, os impostos não têm uma vinculação específica a um gasto específico, viu? Existia lá a antiga CPMF, ela era para saúde. Ela era programada para ser gasta com saúde. Então, é meio que intuitivo que muitas pessoas pensem que, por exemplo, imposto como o IPVA, ele é para ser gasto nas estradas, né? Aquele imposto do combustível vai ficar ali nos automóveis, que a gente paga quando abastece o carro, isso deve ser para a estrada, não, vai tudo para o cofre só. Isso, é isso que é importante, é legal colocar. Que, por exemplo, o IPVA ele não tem nada a ver com custeio e manutenção de estradas e esse tipo de coisa. Ele vai para o cofre do
do ente público, e aquilo ali vai ser gasto conforme o planejamento natural dele, né? Planejamento normal dele. E assim é também com a grande maioria dos outros tributos. Por isso que a gente fala que o dinheiro que a gente paga está indo para manter a máquina e não para gerar benefício. Quer dizer, tem uma deveria ser também para gerar benefício, né? Essa gestão de máquina deveria separar um certo valor mais significativo do que separa, porque separa um valor para investimento, mas deveria ser maior, com certeza, né? A gente vem gastando muito aí com o custeio da máquina, funcionalismo público, a gente sabe que não é tão eficiente assim, em comparação com o setor privado, e está por aí também a nossa queixa, né? Também envolve esse aspecto da qualidade dos gastos públicos, né? Quer dizer, o empresariado enfrenta a burocracia para poder pagar o imposto, paga o imposto, não vê isso de volta em serviços. Isso também acontece com a população, quer dizer, obrigatoriamente ela vai fazer uma compra de supermercado, pelo menos 30% a 40% daquela compra ali fica em impostos. E depois a gente não recebe de volta. Isso é uma reclamação recorrente do empresariado, do cidadão, etc. Agora, do ponto de vista da competitividade, quer dizer, o que isso afeta especificamente? Na medida que a gente fala em competitividade, fala também na geração de empregos, quer dizer, as empresas mais competitivas, elas têm uma tendência a crescer mais, gerar mais emprego, gerar mais lucro, gerar mais empregos, gerar mais benefícios, pagar mais impostos, inclusive, né? Como essa carga tributária atrapalha a competitividade de uma empresa? Então, Roberto, a gente comentou há pouco, no bloco passado, sobre a questão da burocracia, que é um custo que eu coloquei que ele é enxergado como um custo de conformidade. Então, ele é um dinheiro que deixa de ser gasto em inovação, em mais produtividade e etc., todas as outras áreas ali dentro de uma empresa, e passa a ser gasto para a manutenção dessa conformidade. Isso é o primeiro ponto. Então isso atrapalha bastante a competitividade da empresa brasileira. E aí, se a gente conversar com relação a comércio internacional, então vamos comparar as empresas brasileiras com as empresas internacionais, o quão elas são competitivas ou deixam de ser por causa dessa situação. Eu particularmente entendo que isso também se aplica para essa situação, apesar de, quando a gente trata de exportação, não se fala muito em... a cadeia desonerada, a gente chama, né? Então, não incide imposto sobre produtos exportados, ou não deveria incidir, né? O imposto de exportação é zero. Mas tem toda a cadeia que ele vem buscando de matéria-prima, que é tudo altamente tributado. Existem sistemas também que tentam fazer essa desoneração para trás, né? A gente chama. Mas nem sempre eles são muito bem aplicados, são sistemas também complexos. Isso atrapalha também o produto brasileiro lá fora. E aí você soma isso a também já documentada e já metrificada custo de produção, já documentado custo de produção no Brasil, custo trabalhista, enfim, de diversos outros aspectos, custo de insumos no Brasil também, que aí de novo você vai tratar de tributação. Enfim, o custo da produção no Brasil é muito caro. E isso é agravado pela situação tributária e é agravado ainda pela complexidade do sistema fiscal. Então a empresa no Brasil, ela realmente tem que ser uma guerreira para ganhar mercados fora aí do Brasil. Tanto é que, ao que eu sei pelo menos, a gente continua trazendo dinheiro do Brasil por meio de exportação, basicamente talvez eu tenha exagerado, mas principalmente commodities. A gente importa no bruto e importa o terminado, né? Exato. Porque a gente não tem como competir se não vender no básico. Se beneficiar aqui, parou. Tem que consumir internamente. É isso. Né? Isso é muito ruim, assim, eu pelo menos acho. Eles dizem, né, eu ouço dizer que, não sou especialista, mas ouço dizer que isso é muito... a parte ali jurídica, né, do negócio. Tributário, isso aí já é economia, não é tanto minha área, mas eu ouço dizer que isso é muito ruim para a economia do país. Então, realmente, a empresa brasileira, para ganhar mercado internacional, ela é
ela enfrenta um desafio enorme, um desafio excepcional. O senhor consegue ver a curto prazo, uma pergunta que eu faço frequentemente, mudanças nesse cenário, quer dizer, pelo que o senhor tem percebido, porque vocês têm acompanhado do debate, vocês conseguem perceber que a questão tributária será tema para o próximo governante, quer dizer, vai entrar na pauta do Congresso, vai entrar na pauta da discussão do Executivo, vai entrar em discussão, ou vai ser só conversa eleitoral e depois nem isso vai ser tocado, como já aconteceu outras vezes? Olha, eu enxergo assim, o assunto vem entrando em pauta, né? Vem entrando cada vez mais em pauta. Essa evolução nesse sentido de pelo menos tratar do assunto, ela é visível. Talvez porque o problema esteja muito evidenciado, né? Acho que hoje é impossível ele não estar pelo menos um pouco em pauta. Mas ele é um assunto que traz uma dificuldade de solução, ele não é um assunto fácil de ser resolvido, tanto é que nós, enquanto entidade que trabalha nessa briga, a gente também não tem uma proposta para dizer, olha, isso aqui é a solução, né? A gente se posiciona daquela forma que eu coloquei há pouco. Então, por conta dessa dificuldade, eu entendo que o assunto ele deva, pelo menos, amadurecer um pouco mais, deve ainda existir um pouco de conversa, bem mais conversa, né? Muito mais conversa, antes de se alterar, de se fazer uma reforma tributária. Mesmo porque mexe com todo mundo, né? Os municípios vão reclamar se perderem alguma coisa, os estados, quer dizer, todo mundo, porque só tem o dinheiro. Se alguém ganha, alguém perde, e aí a grita vai ser geral, né? Isso. Se alguém ganha, alguém perde, a grita vai ser geral, então isso tem que ser trabalhado, discutido. E só mais um ponto que eu acho interessante colocar, Roberto, é que vários especialistas na área tributária já se posicionaram quanto à eventual reforma tributária. E a opinião, pelo menos da maioria deles, é a seguinte, olha, não é possível no Brasil se pensar em uma verdadeira reforma do sistema fiscal por completo. Então a gente tem que pensar em simplificações, de repente reunião de 2, 3, 4 tributos, que tem características próximas, mais simplificação, e aí você começa a aplicar a carga tributária de uma forma mais justa, então você desonera de forma horizontal, a gente diz, né, ao invés de pegar setor automotivo, vou desonerar, vai a zero, IPI sobre linha branca, vai a zero, vou desonerar, ao invés de fazer essas desonerações pontuais, temporárias sobre as quais não se sabe, tudo quanto é lado, não se sabe exatamente qual é o reflexo disso, né? Enfim, a gente prefere, os especialistas dizem, a gente concorda, é meio que unânime isso, que deva haver uma desoneração mais horizontal. Então, sobre produtos básicos, eu desonero realmente a alíquota e fixo daquela forma. Sobre grandes fortunas, existe até o imposto sobre grandes fortunas previsto constitucionalmente, que ele não é regulamentado, ele não é aplicado no Brasil. Mas assim, sobre questões mais supérfluas, né, sobre riquezas, sobre propriedades, você aumentaria um pouco ali, gradativamente, a tributação. Isso seria mais indicado para a situação no Brasil hoje. Então, o caminho que se tem hoje, pelo apontamento dos especialistas da área, é por aí. Simplificar, não parar tudo para fazer de novo, dar uma simplificada no que já tem e ir agrupando para que a vida continue de maneira mais suave, né? Que essa reforma ela possa iniciar hoje e terminar daqui a 5, 10 anos, anualmente, fazendo simplificações, alterações, enfim, todas elas benéficas, e aí talvez daqui a 7, 10 anos a gente tenha uma situação muito mais justa, uma situação bem melhor, e aí comparando com a situação, né, hipoteticamente essa situação daqui a 10 anos, com hoje, a gente consiga enxergar uma reforma feita, mas que ela não venha assim, de repente mude todas as regras do jogo, que é até uma situação de segurança jurídica, né? A gente talvez não seria nem aconselhável, porque as pessoas se programam para uma coisa, as empresas se programam para uma coisa, os contribuintes todos, os cidadãos, eles têm hábitos, esses hábitos levam em conta os custos, e os custos são influenciados pela tributação sobre todos os bens e serviços. Então,
você mudar da água para o vinho talvez não seja o mais indicado, é o que dizem. Daqui a 10 anos pode ser que a gente, se começar hoje, pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha uma situação mais lógica, né? Porque hoje a situação é completamente maluca de você pagar do jeito que você paga imposto. Exato, é o que a gente espera e é pelo que a gente briga. Sr. Luiz Felipe, obrigado aqui por sua participação no Mercado dos Negócios, por esse bate-papo sobre tributos. E a gente convida o CDL Jovem, a CDL Jovem, para voltar sempre que quiser, para a gente continuar discutindo essa questão da carga tributária, que parece que é a bandeira que a CDL Jovem, todo o país carrega prioritariamente, batendo nesse bumbo todo dia. Né? Nossa principal bandeira, A gente agradece muito a oportunidade, Roberto, e também estamos à disposição para continuar discutindo o assunto. A gente, já que essa é a nossa bandeira, a gente não evita nenhuma oportunidade de tratar do assunto. Então a gente agradece bastante a oportunidade e ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Mercados e Negócios volta na próxima semana com mais uma entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Até lá.